Então hoje a nossa live é sobre tecnologias em diabetes, né? Hoje para bater papo comigo vou chamar o Dr. Edson Perrotti. Ele é médico endocrinologista, ele é diabético tipo 1 e é diretor médico do Centro de Doenças Crônicas, Diabetes, Obesidade e Hipertensão da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e é mestre pela Universidade Federal de Alagoas. Então deixa eu chamar aqui o Edson para a gente bater um papo. Então vamos lá, enquanto isso eu vou respondendo algumas perguntas por aqui. No Brasil, por enquanto, a gente só tem duas opções de sensor, né? Ou o Freestyle Libre ou o sensor da Medtronic acoplado à bomba. Então, não temos outra opção, né? É uma realidade ainda cara para muitas pessoas, mas se a gente pensar, a tira de glicemia capilar também um dia já foi muito mais cara. Então, a gente conversa com pessoas que têm diabetes há muitos anos, né, o que eles falam normalmente é que quando usavam aquela tira para ver glicose na urina, as pessoas cortavam a tira para render para mais de um teste, né, já que era por cor. Então, porque era muito caro e assim, não era para usar toda hora, era para uma dúvida, para uma eventualidade. Então, a história natural das coisas, né, em tudo, né, é isso, lança, é caro, depois vem concorrência, lança mais outros tipos e aí começa a baratear. Então, essa é a nossa expectativa aí para o futuro, né? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Como ficará a telemedicina após o confinamento? Então, a gente acha que a telemedicina é uma coisa que veio para ficar, né? Então, ela não era permitida no Brasil até essa pandemia, né? Então, o Conselho Federal de Medicina liberou para esse período aí de pandemia, então a gente está podendo atender online, né? Muitos pacientes têm gostado muito da experiência e é legal que, assim, abre oportunidade de atender até pessoas de longe, atende pessoas de São Paulo. Então, isso acaba sendo legal até para a gente, de conhecer pessoas de outro estado, conhecer outras realidades pelo Brasil afora. Mas eu acho que a telemedicina é uma coisa que veio para ficar. Dificilmente o conselho vai voltar atrás. Eu acho que, obviamente, a gente vai ganhar mais regulamentação nessa área, né? Várias plataformas já foram criadas nesse período curto de pandemia, justamente para a gente conseguir usar isso com qualidade nesse período. Qual a diferença em eficiência entre o Libre e o Medtronic? O sensor da Medtronic, ele é um sensor contínuo, né? Que é um sensor que ele vai alimentando uma glicose em tempo real. Então, a gente sabe da glicose em tempo real. O Libre, ele é um sensor do tipo flash, ou seja, ele substitui a ponta de dedo, né? Ele é para isso. Então, eu escaneio e sei. Se eu passar 12 horas sem escanear, eu não vou saber minha glicemia. Ao contrário do sensor da Medtronic, que ele vai informando a cada 5 minutos uma glicemia nova lá para a tela da bomba. Então, tem essa diferença básica, né? São tipos de sensores diferentes. Muita gente hoje usa o sensor Libre com dispositivos não aprovados no Brasil para transformar ele em leitor contínuo, né? Então, existe essa possibilidade por conta do usuário. Em termos de eficiência, eles são bem parecidos em termos de eficiência. Assim. Existem uma forma de avaliar a precisão, né, você compara a glicose do sensor com o sangue, e isso gera uma coisa chamada MARD, que é a amplitude média, né, da diferença das glicemias, e esse MARD do sensor Medtronic para o Libre não é muito diferente. Todos eles dão numa casa aí perto de 10% de diferença do sangue para o sensor. Qualquer paciente pode usar bomba ou tem que ser alguma indicação específica? Então, depende, Cláudia. Assim, eu
O melhor paciente para usar a tecnologia é aquele paciente, primeiro, que ele entende bem a doença. Então, assim, um paciente descobriu hoje o diabetes, ele pode usar bomba hoje? Poder pode, assim. Se ele quiser comprar, não tem nenhum problema, mas o interessante é que ele vá ganhando conhecimento e use a tecnologia a seu favor no momento em que ele já está bem educado em diabetes. Então, eu acho que isso ajuda muito. Então, ele já sabendo contar carboidrato, ele se conhecendo enquanto portador de diabetes, ajuda muito. Tem algumas indicações específicas, principalmente para os pacientes pleitearem junto ao governo. Então, existe um protocolo da Sociedade Brasileira de Diabetes que cria algumas indicações para esses pacientes usarem bomba. A Carla está falando que o Libre colocado hoje, na segunda medição, deu LO, ou seja, está muito baixo, e na ponta de dedo deu 96. Será que ainda vai calibrar? Então, lembrando o seguinte, o sensor, qualquer sensor, no primeiro dia, ele é menos confiável. Por quê? Porque ele vai calibrando ali no subcutâneo, né? Vai se ambientando, vamos dizer assim, naquele subcutâneo, e ele vai vai melhorando a performance dele já depois das primeiras 8 horas. Então, pode ser que isso se organize para frente, ou pode ser um problema de sensor, e aí você vai ter que ligar lá para a Abbott para trocar. Mas na maioria das vezes, como a Brenda falou, volta sim. O Fábio está perguntando qual é a porcentagem de erros e acertos desses sensores comparados aos testes manual. Então, lembrando, o Fábio, que o glicosímetro, quando ele compara com o sangue, ele também tem um erro embutido. Tem um erro comparando com o sangue, que é o padrão, né? Com o sangue, com a glicemia lá do laboratório. Quando eu comparo dois métodos que ainda tem uma possível erro embutido, esse erro pode aumentar um pouco mais. Então, admite-se um erro aí por volta de 20% como considerado aceitável. Para a Aline, eu já respondi, até 20% é aceitável. Obviamente, Aline, quando que a gente pode perceber muita diferença do Libre para a ponta de dedo? Em momentos em que a glicemia está subindo muito rápido, pode ser que o sensor não tenha tempo ainda de ter pego. O que acontece? O sensor, ele não mede glicemia, não é glicose do sangue. Ele é glicose intersticial, que é aquele líquido que banha as células, já que ele está colocado ali no subcutâneo. E a ponta de dedo está lendo sangue. O sangue sobe muito mais rápido do que o líquido intersticial. Então, por exemplo, se eu comi, a glicose está subindo muito rápido, na ponta de dedo já está 180 e às vezes no sensor ainda está 130. Então, existe um atraso aí para o sensor. Né? Mas ele vai chegar lá, é só porque tem um atraso. Então, dependendo do momento que você fizer a comparação, pode ser que dê mais diferença. A Paula está perguntando quem é indicado usar Libre. Usar Libre, paciente que quer, primeiro, conhecer melhor o comportamento da sua glicemia durante o dia. Né? Por vezes, tem paciente que às vezes não tem condição de usar ele continuamente, eu peço para o paciente usar um para eu ajustar. Então, por exemplo, você tem condição de comprar um? Ah, eu tenho. Beleza. Então, ele usa 7 dias antes, vai para a consulta, a gente baixa os dados, olha, faz um ajuste e ele volta 7 dias depois, ou ele lê em casa 7 dias depois, me manda o gráfico e a gente compara. E aí, se for preciso, a gente faz mais um ajuste. O uso bomba da Roche, qual o melhor indicado? O sensor que você diz? Então, para a bomba da Roche, se você usar sensor, você vai ter que fazer o bolus manual, né? Já que a bomba da Roche, se você usar o controle remoto, ela só aceita a glicemia vinda da tira. Então, para usar sensor e você usar esse valor do sensor, você teria que fazer o cálculo do bolus manual e lançar um bolus manual. Essa é uma possibilidade. Ou usar o sensor como um guia, que ajuda muito,
e nos momentos que você precisar fazer a ponta de dedo para fazer o bolus. A Dominique está perguntando se é vantagem trocar a bomba da Medtronic por essa sem fio que vai chegar no Brasil esse ano. Depende do que você considera importante numa bomba de insulina. Então a gente tem hoje basicamente duas bombas, uma com sensor e outra sem sensor, né? E cada uma com as suas características. Né? A bomba da Roche tem um controle remoto. Para algumas pessoas isso é importante. Tem mulher que não quer ter acesso à bomba durante o dia, então ter uma bomba com controle remoto ajuda muito. Né? Tem várias mulheres que preferem então, essa comodidade. Ou tem gente que não quer ficar expondo diabetes. Né? Então ter uma descrição é interessante. Ou se você acha que o sensor é muito importante para você, né? No caso aí do seu caso, que seu filho é bem pequenininho, que o uso do sensor com automação é importante, de repente não vale a pena. Então, usar as características básicas da bomba para entender o que se encaixa melhor no seu perfil. Cristiano está perguntando, o Libre dura apenas 14 dias. Se por acaso ele descolar, é possível recolocá-lo? Via de regra, não. Né? Já vi vários vídeos de gente recolocando e deu certo, mas o problema é que você pode gerar contaminação. Então, a recomendação oficial não pode. A Cláudia está falando que o Libre dela está sempre igualado com ponta de dedo. Na maior parte das vezes, o Libre funciona muito bem, muito bem. Edson já voltou. Deixa eu chamar ele aqui de volta. Pronto. Beleza. Vamos eu lá. acho que tem alguma coisa no receptor do celular, porque agora o som está muito bom e não está picotando. Eu troquei de celular também, estou em casa, aí já mudei tudo. Só não tirei a gravata ainda. Tá. Deixa eu... Tá. Algumas pessoas estão perguntando, eu acho que vale a pena reforçar, uma pessoa não entendeu o que eu expliquei, sobre aquelas primeiras horas do sensor ser menos acurado. Isso, é isso mesmo. No primeiro dia, o Libre ele é menos acurado mesmo. Muitas vezes ele dá glicose mais baixa do que o real. Então, o que acontece? Algumas pessoas têm feito um tipo de estratégia para que ele já comece melhor. O que essas pessoas fazem? Coloca o sensor na pele, né? Mas não inicia imediatamente. Espera umas 6, 12 horas e aí inicia ele depois dessas 6 ou 12 horas. Por quê? Aparentemente, o processo de inserção do sensor na pele pode causar algum processo, tipo de um processo microinflamatório que talvez, isso são elucubrações que a gente faz. O que nós temos percebido é que quem instala o sensor um pouco antes, mas não inicia, quando ele é iniciado, ele começa a ter uma medida mais acurada, realmente. É o que muitas pessoas têm feito. Outra coisa que eu falo também com os pacientes é colocar o sensor na hora de dormir. Porque aí quando a gente passou 8 horas... Isso, exatamente. Perfeitamente. Porque aí você... Essa primeira medida não vale. Então, o que é importante, né, que as pessoas já sabem e verificam constantemente, é fazer a medida a ponta de dedo, que é a medida de referência. Sim. E toda vez que você tiver uma grande discrepância, isso é importante. Se tiver muito discrepante, esqueça o sensor. Tem que tirar, enviar fotos para lá, para que seja trocado. Mas a maioria dos sensores não dão medidas discrepantes, não. Eu estava falando... minha experiência. Eu tenho alguns pacientes que às vezes reclamam de discrepância, mas quando medem em pós-prandial de pouco tempo. Então, assim, tem aquela... Isso. Líquido intersticial demora a registrar, e aí não é um momento bom para...
A grande dica, né? E essa foi muito bom você tocar nesse ponto, Rodrigo, porque a grande dica é o seguinte: quando você tem uma elevação ou uma queda muito abrupta da glicose, ela vai dar discrepante, porque nós temos os tecidos, né? Os compartimentos, o vascular, o intersticial e o capilar. Então, a ponta de dedo é no capilar. A primeira mudança é no vascular. Depois vem para o capilar, depois para o intersticial. Então, o intersticial está sempre atrasado em relação à ponta de dedo. E se a glicose está subindo ou caindo muito rápido, ela vai dar discrepante, com certeza. Aí, nessa hora, o que vale é a tendência e não o valor absoluto. Sim. Né? A hora para a pessoa que a gente sempre recomenda é quando você tiver uma glicemia estável, fazer a ponta de dedo para ver essa acurácia. Esse é o que o pessoal, você sabe, nós recomendamos para os pacientes, né? Exatamente. O Vitor está perguntando, eu perco essas horas que não iniciei o novo sensor ou a partir do momento em que eu inicio ele passa a contar os 14 dias? Só quando inicia, não perde, essas horas não perde. Por isso que esse é um truquezinho que se desenvolveu a partir de aplicativos que conseguem medir, né, captar a glicose do sensor. Então, descobriu-se essa jogada, vamos dizer assim. Ela não é recomendação do laboratório em si, mas com a experiência nós temos visto que isso é possível fazer, não perde essas horas. A Brenda está falando exatamente isso. Ela falou, coloca o livro 24 horas antes e não inicia. Isso. A acurácia já está perfeita quando o antigo acaba e inicia o novo. Isso, exatamente. Tem gente que já põe assim, quando o Libre vai acabar amanhã, já coloca hoje, vai acabando um, já vai começando o outro. É bem interessante. 24 horas é momento de colocar. É exatamente, isso mesmo. Eu faço isso. Perfeito. Vamos voltar naquele papo do início. Você falou que existem novos sensores sendo desenvolvidos, né? Um exclusivo, mas nenhum deles está comercial ainda. Nenhum comercial. O que nós temos, assim, são sensores... No Brasil, nós temos os sensores que são acoplados à bomba da Medtronic, que ele já vem em conjunto com a bomba, então é um conjunto é um sistema, e o sensor que nós temos, o Libre. Fora do Brasil, existe um sensor fantástico, que é o Dexcom, né? O Dexcom que está no G6 Plus, não, G6. Então, ele é aberto, ele conecta com o celular, é um sensor também fantástico, né? São esses que a gente tem de mais atuais. Não tem no Brasil, né? Oi? É a nossa tristeza de não ter no Brasil. Ainda. Em breve, possivelmente, nós vamos ter. Nós estamos esperando. Tomara. A Paula está perguntando se o SUS fornece. Não, o SUS não fornece. Nós temos, assim, algumas solicitações em se analisando a necessidade extrema do paciente utilizar. Em alguns locais, consegue-se solicitar isso através de ações de judicialização, o que não é regra, mas assim, é possível, né? Ainda não fornece. Nós temos lutado para que isso possa vir a ser incorporado realmente como um device, um dispositivo a ser utilizado pelo SUS o mais rápido possível, porque ele é necessário, ele é importante. Então é exatamente isso. Assim, se o seu médico acha importante para você, mesmo que não seja padronizado, ele pode pleitear isso por via judicial, né? Porque isso é importante. Exatamente. Importante para o seu trabalho. Em alguns casos nós temos feito isso. Só via judicial, mas bem difícil, foi o que ela falou. Exatamente. Uma pergunta que você gosta muito, o Libre sozinho se conecta a smartwatch? Se o Libre conecta a smartwatch, aí é uma pergunta interessante. Ele não conecta direto no smartwatch. O Libre tem uns dispositivos que foram criados para transformá-lo num dispositivo mais próximo do celular e do smartwatch. Por exemplo, existe um dispositivo muito conhecido aqui no Brasil, que chama-se Miau Miau, M-I-A-O, M-I-A-O, Miau Miau, do gato.
e ele é uma ponte, é uma chamada ponte. Então a gente coloca o Miau Miau em cima do Libre e ele passa a captar o sinal do Libre, que é em NFC, ele transforma esse sinal de NFC em Bluetooth, e aí ele consegue conectar no celular. E no celular, tudo aquilo que chega no celular vai para todo o universo. Então ele vai para o smartwatch. Por exemplo, deixa eu ver se, não sei se vai chegar aqui, ó. Pronto. Aqui. O meu Libre conecta com o Miau Miau, manda para o meu celular e o meu celular envia para o meu smartwatch. Estou sempre vendo a minha glicemia no pulso. Isso é bom. Uma paciente minha falando a garganta coçando para falar do APS. A gente vai chegar lá, Brenda. O APS é a cereja do bolo. A Val está perguntando se pode confiar nas leituras do Miau Miau quando o Libre finaliza. Não deve. Não deve. Porque, veja, o Libre tem 14 dias de uso. Eventualmente, quando a pessoa tem o Miau Miau, ele continua enviando leituras. E a qualquer momento ele para. Não é que ele para, ele continua mandando leituras, mas elas passam a ser não confiáveis. Então, assim, por teste, né, a gente conversa com os pacientes, eu mesmo já fiz isso. Eventualmente você vai vendo a leitura, de repente ela estaciona num nível só e você imagina que aquilo tá indo bem, mas não é recomendado. O recomendado, veja, o Miau Miau, o X-Drip já são equipamentos não desenvolvidos pelo laboratório, são equipamentos que evoluíram, surgiram, estão sendo amplamente utilizados pelo mundo, mas não são oficiais. Então, a gente utilizar um equipamento não oficial e ainda utilizar um sensor fora do prazo de validade dá muita chance para o risco. Em vez de estar evoluindo para a melhora da tecnologia, a gente está indo na contramão, né? A gente tem que utilizar os recursos e otimizá-los, mas sem utilizar dessa forma, porque utilizar um sensor vencido é muito risco. Perfeito. A Val e a Brenda falando que descobriram que estão fazendo besteira. Duas Brenda. Aí, é gato. Tá certo, Mas é isso, não dá para fazer gato com Miau Miau. Perfeito. Leitura com Miau Miau fica mais precisa que a leitura pelo leitor do Libre? Muito bem. A leitura, essa é uma grande confusão que as pessoas fazem. A leitura, eu entendi o que ela perguntou. A leitura não é do Miau Miau. Isso é um ponto que as pessoas que usam o Miau Miau têm que entender. A leitura é do Libre. O Miau Miau é uma ponte, ele leva o dado do Libre para o celular. No celular, quem vai receber e interpretar é um outro aplicativo. Os três mais comuns são o X-Drip, o Glimp, existia o do smartphone, que era o Spike, que está fora do ar, o Tomato. Bom, resumindo, quem lê é o aplicativo do celular. Então, o Miau Miau é só um transportador. A leitura do celular pode ser mais precisa do que o Libre, porque ela é possível de ser calibrada. Vou traduzir isso. O Libre está dando uma leitura de 80. A ponta de dedo está dando uma leitura de 100. Ele está dando sempre 20 de diferença. Então, o celular consegue calibrar isso. Ou seja, todo momento que o Libre enviar a leitura dele pelo Miau Miau, o celular vai fazer essa compensação, que é o que nós chamamos de calibração. Então, eventualmente, as leituras do aplicativo no celular são mais precisas do que o Libre. Isso não é oficial. Se nós formos ao laboratório que disponibiliza o Libre, não vai ser oficializado de maneira nenhuma. Mas, na prática, o que nós verificamos é isso. Né? Exatamente, justo. Não me vejo sem o Miau Miau, mas exatamente. A maioria, quem utiliza acaba se afinando muito com isso, com essa tecnologia. Ela deve vir para ficar. Várias pessoas já falando aqui que não se vê mais sem o Miau Miau, né? Então, assim... Isso. É interessante porque o que é interessante é que o Libre 2, ele já conecta com o celular através de Bluetooth. Sim. Só que ele não conecta e manda os dados de imediato. O que ele faz é informar se a glicose está alta ou baixa. Isso significa que, num futuro próximo, é possível que o laboratório venha a desenvolver um Libre
que envia a glicemia direto para o celular e produz um aplicativo próprio para isso, que vem a fazer o papel que o Miau Miau e o X-Drip fazem hoje em dia. Sim. Mas isso é loucubração. O que eu acho legal também, assim, para aqueles sensores que estão com uma discreta discrepância Isso, né, a isso. calibração permite dar uma acertada no sensor. Que não é Permite, então. tudo livre, né? Então, eu acho... Uma coisa que eu sempre falei é o seguinte, eu achava que o livre deveria ter uma calibração diária. A gente supõe isso, mas não daria, né, para a gente conseguir calibrar o Libre, porque aí ele não tem capacidade de ser calibrado. Então, o dado, só se fosse construído um aplicativo específico para isso, como é o X-Trip, como é o Glimp hoje em dia. E isso acontece mesmo, o Rodrigo tem razão. Eventualmente, a calibração faz com que a leitura fique muito mais precisa no aplicativo. Posso aplicar a insulina no mesmo local que está o sensor? Eu vou responder de uma outra forma, tá? Ela perguntou se ela pode aplicar a insulina no mesmo local que está o sensor. Eu vou responder com uma pergunta. Qual a razão? Né? Se nós temos uma superfície corporal tão grande para aplicar, não haveria razão, né? Como diz o meu filho mais velho, é desnecessário. Então, se a gente pode aplicar em vários outros lugares, deixa aquele lugar para o Libre, né? Deixa ele por ali. Pensando do ponto de vista lógico, né? A gente daqui a um tempo vai ter... você já deve ter visto aquelas cânulas da Medtronic que vão ser cânulas para a bomba e para o sensor. Para a bomba e para o sensor, exatamente. Justo. São bem próximas. Assim, deve dar uns 2 centímetros de distância. Isso, exatamente. Não acredito que 2 centímetros de distância não deve dar nenhum problema, porque certamente... Não, exatamente, não vai dar nenhum problema. Mas aí vem aquela questão a seguinte, a cânula já está inserida, né? Ela foi inserida junto. Então, sim, aquele processo inflamatório de inserção será naquele momento. A questão que fica é, se a gente aplicar insulina junto do sensor, o fato da agulha penetrar o subcutâneo e tal, é um processo microinflamatório. Talvez isso venha a trazer alguma alteração. Na dúvida, não faça. Né? Tendo outra opção, a gente pode fazer. A Roberta perguntando, estou com glicemia capilar e Libre batendo resultado, mas X-Trip mostrando muito diferente. Já resetei, fiz novas calibrações, nada resolve. O que mais fazer? Peraí, a glicemia capilar está igual ao Libre. Ao Libre, mas o X-Drip está muito diferente. Não, se a glicemia capilar está igual ao Libre e o X-Drip está diferente, é porque a calibração do Libre está errada. Tem que limpar as calibrações, ou seja, existe uma função no X-Drip, chama-se parar sensor. E a pessoa não para o sensor, ele só faz assim, esquecer todas as calibrações anteriores. Então, a sugestão numa situação dessa é, esqueça as calibrações anteriores, ou seja, limpa o histórico, espera um momento em que a glicemia esteja estável, né? Estável de preferência próxima do normal, e aí sim, insere aquelas 2 calibrações iniciais que são necessárias. Aí o Libre vai andar junto com a ponta de dedo. O Libre não, o X-Drip vai andar junto com a ponta de dedo, certeza. Ela acabou de dizer que já fez isso, então... Aí tem que rezar. Porque o protocolo, o processo é esse, né? O protocolo é fazer isso. Normalmente resolve. Vamos lá, o Eversense realmente existe? Sim. O Eversense existe, ele é utilizado na Europa, ele é um sensor muito bom, ele tem um mecanismo de adaptação diferente, né? Ele precisa fazer uma microinserção, uma implantação, e ele permanece por vários meses, por 6 meses. A proposta é aumentar esse tempo, né? E só que, assim, ele ainda não foi liberado para crianças, né? E
nem que as pessoas quisessem importar, vamos dizer, para trazer, para utilizar, não seria possível, porque as clínicas que implantam o Eversense, elas são credenciadas pelo laboratório produtor, né? Então, não é possível fazer isso nesse momento. Nós estamos esperando que ele chegue para que a gente possa ter experiência e utilizá-lo. Mas agora, é muito bom. No ATTD, agora em Madrid, desse ano, eu vi um pôster, ele não está liberado para criança, mas eu vi um pôster mostrando o uso em adolescente, acima de 12 anos, se eu não me engano, um resultado muito parecido. Assim. Boa adaptação. Isso. A inferência que nós temos é que venha a acontecer isso. É como todo processo de natural, né? De produtos, ele começa com a população mais fácil, né, mais prática de avaliar, e depois vai se ampliando o leque, principalmente para chegar nas crianças. Nenhum produto novo dessa linha ele é liberado primariamente para crianças. Ele vai sempre evoluindo. Nós vamos chegar lá, com certeza. As sempre vão por último, né? Por último, exatamente. Muito estranho, nunca aconteceu. Tá falando lá do X-Drip. Então, conversando. Da X-Drip. Isso. Alguma coisa mais de sensor para a gente falar? Depende da curiosidade das pessoas. A gente podia falar alguma coisa de bombas, né? As bombas. Tem. Sensor não tem uma pergunta. O que a gente tem de bomba nova para lançar? De bomba nova para lançar. Bom, tem as bombas. No Brasil nós só temos duas, né? Vamos falar do que a gente tem hoje de bomba. No Brasil ou no mundo? No Brasil. No Brasil, nós temos a bomba da Rocha Combo, né, a Check Combo, e nós temos a bomba da Medtronic, que já chega muito mais próximo de um pâncreas artificial, de um pâncreas biônico, a 670G, e nós estamos evoluindo, fora do Brasil já tem a 690, que deve chegar em breve aqui no Brasil, que já chega muito mais próximo ainda de um pâncreas biônico. O que a gente fala em pâncreas biônico? É um equipamento que recebe os dados de glicemia, interpreta essa glicemia, interpreta a variabilidade da glicemia, a velocidade que está subindo ou que está caindo, e joga essa informação para a bomba que está pré-programada, ela não adivinha as coisas ainda, e ela passa a aumentar ou diminuir as doses de insulina, de forma mais ou menos precisa, a depender do equipamento. Por isso que a 690 chega muito mais próxima de um pâncreas biônico do que a 670. Essas bombas automáticas, né, que mimetizam, elas começaram, em princípio, há alguns anos atrás, a desligar o basal antes do indivíduo entrar em hipoglicemia. Elas começavam a desligar quando entrava em hipoglicemia. Foi a VIL. Depois, ela evoluiu para 670, que 40. percebe que o indivíduo vai entrar em hipoglicemia em meia hora, por exemplo, e desliga o basal, ou seja, ele para a insulina. Quando a glicose começa a subir, ele volta a injetar insulina. E a 690 tem a capacidade de aumentar a dose de insulina se a glicose começar a subir. E é o que faz, é o papel do pâncreas, né? Logicamente que as pessoas imaginam que esses equipamentos fazem tudo sozinho e resolvem tudo. Não. Eles auxiliam muito, mas mesmo os equipamentos mais modernos ainda têm alguma diferença, algum momento em que a glicose escapa para mais ou para menos, e é nisso que se tem trabalhado para chegar no pâncreas biônico, propriamente dito. Lembrando que nessas bombas automáticas, vamos dizer assim, ainda tem que lançar o bolo de carboidrato, né? Tem que formar o carboidrato para ela liberar o bolos. E o que os médicos, né, de fora do Brasil, que já têm experiência, falam que o grande calo ainda, né, com essa bomba é que a maioria dos pacientes ainda não administram bolos 15 minutos antes, que fazem muita diferença para a qualidade Exatamente.
A disciplina ainda permanece, né? E outra coisa, não é só administrar os carboidratos, é contar os carboidratos, porque contar carboidrato, particularmente, é trabalhoso. Você, toda vez que vai se alimentar, contar os carboidratos é também trabalhoso. Sim. Eu sou diabético há muitos anos. Às vezes eu prefiro comer a mesma coisa por preguiça de contar carboidrato do que Só para ficar não contando. pensar, né? Exato. Mas existe a possibilidade, né? Claro. Pode parecer uma coisa boba. O paciente fala, às vezes tem paciente que manda mensagem falando sobre contagem, eu tenho dificuldade nisso e tal. Eu falei, não é um privilégio teu, todo mundo tem isso. Não, todo mundo tem. Quando nós tivemos... Existem equipamentos, já que nós estamos falando em tecnologia, existem softwares que foram lançados que você fotografa o alimento, ele diz quais são os alimentos. E se você escaneia esse alimento, ele consegue medir o peso, a quantidade de carboidratos, de sódio, de potássio, o constituinte desses alimentos. Existem alguns protótipos desses softwares, mas eles assim ainda não avançaram. Um deles chama-se GoCarbs. Sim, a dificuldade parece que é fazer o volume do alimento, né? E para a montagem do prato também influencia, não pode botar o feijão em cima do arroz, tem que botar não pode misturar. Isso, porque senão exatamente. Dificulta a leitura. Dificulta, exatamente. Alguns tipos de refeição, tipo arroz e feijão, que é uma refeição muito comum, eles até conseguiram, mas no básico você tem que separar todos os alimentos, realmente. Então ainda é trabalhoso, né? E o que eu vi também, comida ela é muito regional. Então, tem uma base de dado grande para cada tipo de... Para cada país, no caso do Brasil, que é muito grande para cada estado. Então, não é simples, né? Não, a base de dados é imensa. A base de dados para se compilar todos esses alimentos é imensa. Esse é o grande trabalho, né? Porque a tecnologia para detectar o alimento e para conseguir detectar o volume desse alimento, ela já foi desenvolvida. A questão agora é realmente arregimentar a base de dados, o banco de dados para ter todos os alimentos possíveis. Tem um aplicativo que eu gosto muito para quem sabe inglês, chamado Figui. Não sei se você conhece ele. O Figui, ele é visual. Então, por exemplo, você olha um prato de, sei lá, de qualquer coisa, de arroz. E aí alguém colocou esse prato, já veio pronto no restaurante. Quantas colheres tem ali? E aí você coloca lá rice, né, arroz, e aí você tem uma barra de rolagem que você consegue aumentar a porção e você compara o seu prato com aquela porção. Até que ela compara isso. Eu acho bem legal. Exatamente. Para o visual, ele é muito prático. Nesse sentido, ele é muito, muito prático, realmente. Mandei aí o nome para quem quiser depois consultar. Chama Figui. Isso, pronto, você já escreveu aí, isso. Qual a diferença das 670 para 690? Uma pergunta aqui. Então, a 670, ela detecta a básica, tá? Tem algumas outras diferenças, mas a diferença básica é a seguinte: a 670, quando a glicose vai baixando, vamos supor que você informou que a sua hipoglicemia é de 70 miligramas por decilitro. Quando ela chega em 90, meia hora antes de chegar, quando ela detecta que meia hora antes de chegar em 90, que é 20 acima do previsto, quer dizer, isso é programado, ela já desliga o basal. Então, ela desliga o basal na queda antes de chegar à hipoglicemia. Aí a glicemia para de cair, vamos dizer assim, ela vai parando, vai recobrando. Quando a glicemia começa a voltar para a subida, ela reinicia o basal. Ponto. Acabou. Não faz mais nada. A 690, ela faz esse mesmo mecanismo. Quando a glicemia está caindo, ela para. A glicemia estabiliza. Quando a glicemia começa a subir, se ela começa a subir muito, ela começa a aumentar o bólus. Então, ela diminui, cessa o bólus e também aumenta o bólus, se necessário. Ela faz os dois papéis. Ela só não consegue ainda... o bólus não, o basal.
ela só não consegue ainda executar bolos, que seria o ideal para um pâncreas biônico. Ou seja, ele perceber que a glicose está subindo muito, subindo, ele Que aquele parar o basal basal e começar a aumentado não fazer está sendo bolos. suficiente. Não está sendo suficiente, exatamente. Então, aumentar. Mas a diferença da 690 básica para 670 é que ela tem a capacidade também de aumentar a infusão de insulina. Tá. Paciente em MDI, fazendo caneta ou seringa, você costuma recomendar calculadora de bolos? Calculadora de bolos. Costumo recomendar sim, porque logicamente que você vai utilizar, se você utilizando a calculadora de bolos, ela vai dar valores em frações, tá? E a unidade cheia. Ou seja, se você faz um cálculo da 0,8, 0,9, logicamente vai ser necessário aproximar para 1 ou mais. Então, essas calculadoras de bolos, elas estão disponíveis, quer seja no Smart Control, que é utilizado junto com a bomba a Check Combo, tá, da Roche. Então, o Smart Control pode ser utilizado como uma calculadora de bolos, ele é configurado como uma calculadora de bolos, ou os aplicativos. Existem diversos aplicativos que fazem esse cálculo. Aí, numa outra etapa, os aplicativos, existem aplicativos que são muito confiáveis e existem aplicativos que não são tão confiáveis. Então, aí fica a grande dificuldade de escolha do aplicativo. Seria, nessa hora, muito necessária estar num grupo que tenha conhecimento suficiente para isso e conversar com o seu próprio médico, que é ele quem vai lhe orientar ou não. Perfeito. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ouvindo perfeitamente. Tá, deu uma congelada agora. Deu uma congelada Estão perguntando nos textos, realmente, nas perguntas. Tá. A pessoa que usou muitos anos NPH poderia fazer uso de bomba? Pode sim. Não existe uma limitação de tipo de insulina para bomba. O que acontece é o seguinte, do ponto de vista de saúde pública, nós temos que ir num passo a passo, ou seja, o indivíduo está usando o esquema de basal bolos NPH irregular, que é o que é fornecido pelo SUS. Não conseguiu um bom tratamento. Ele vai passar para os análogos, Glargina, Degludeca, etc., que são os análogos de ação prolongada, e os de ação ultra rápida. Asparte, Blulizina, Lispro, né, o Malog, a Novorapid. Então, se o indivíduo não consegue um bom... Rodrigo. Deu 1 hora, o Instagram derruba. Foi, eu vi, você caiu, pronto. Deixa eu ver onde é que a gente estava mesmo, cara. Você estava falando sobre a indicação de bomba, sobre a sequência Exato. Então, então, do ponto de vista de saúde pública, é isso. Agora, nada impede que uma pessoa que usa NPH, começou a usar, por exemplo, tem um paciente de consultório privado, que eles foram atendidos em primeiro atendimento, em unidade, né, no momento do diagnóstico, saíram com o uso de insulina NPH, tinham conhecimento de que existe a bomba e queriam usar a bomba por conta própria, o desejo próprio do paciente, tem capacidade, nenhum problema. É possível passar de NPH para bomba, nenhum problema. Sim. Em muitos lugares do mundo, né, para populações específicas, a bomba é a primeira opção. O paciente faz diagnóstico, coloca a bomba e normalmente fica internado para ter educação, né, então não tem nenhum problema com ele. Nenhum problema. E assim, o fato de ter utilizado o NPH não impede de usar bomba e vice-versa. Uma pessoa que usou bomba pode usar qualquer insulina que for necessário num outro momento. Sim. Tem paciente, às vezes, que quer tirar umas férias, né? Volta para tira a caneta, volta para a caneta, depois volta para a bomba, né? Acha que está cansado da bomba, mas depois vê que não estava cansado, porque a bomba é muito melhor. A bomba é muito melhor, exatamente, isso acontece. Você que mora no Rio, né, o Rodrigo, eu que moro aqui em Maceió, cidade de praia, eventualmente as pessoas vão muito para a piscina, muito para a praia, e aí às vezes a bomba
tem que ficar desconectando, conectando, cuidado com a cânula que ela sai de escola. Então, algumas pessoas, às vezes, nesse momento de fim de semana, preferem abrir mão desse conforto da bomba para ter uma maior liberdade e depois volta com ela também. É possível migrar de um tratamento para o outro. Essa pergunta é até frequente, né? Como é que eu faço? Exatamente. E aí eu falo, simplesmente não usa praia. Exato. Aí, ela perguntou, praia, exatamente. Tem uma pergunta aqui, posso usar bomba em lua de mel? Em lua de mel... Paciente em lua de mel. Assim, lua de mel do diabetes, né? Isso, não é lua de mel de casamento. Porque assim, lua de mel a pessoa pode usar o que quiser, embora tem gente que reclama nessa situação. Mas a lua de mel do diabetes é um momento em que a pessoa precisa de pouquíssima insulina ou quase nenhuma. Hoje em dia nós não recomendamos mais cessar a insulina, mesmo que o paciente fique bem sem insulina, a gente não tira mais. Antigamente se tirava, se suspendia a insulina. A bomba na lua de mel seria até muito interessante, na verdade. Seria mais interessante do que a própria insulina com canetas. Por quê? Porque com a bomba você consegue fazer doses ínfimas de insulina, né? Microdoses durante todo o dia. Então seria uma terapia bastante interessante usar a bomba na lua de mel. Sim, é possível. Tá. A pergunta da Clícia é por que as bombas demoram tanto a chegar no Brasil? As bombas novas. É questão de mercado, né? É como carros, né? Se você for verificar os carros, computadores não, computadores celulares eles existem, mas é questão pura e simplesmente de mercado, de vendas, de compra, de venda, de acordos comerciais. É basicamente isso. Tá? Mas é questão realmente de mercado, só isso. Perfeito. Capacidade técnica todos nós temos. Exatamente. Então E a Anvisa também é mais enrolada para liberar. Então, por isso que dificulta muito a chegada, né? A questão de impostos, de custos, os nossos custos no Brasil são muito altos. Então, as terapêuticas com bomba acabam ficando com um custo muito elevado aqui no Brasil, né? E aí dificulta um tanto, porque essa tecnologia é uma tecnologia maravilhosa, fantástica. Então, toda tecnologia de ponta tem custo para produção, logicamente tem um custo passado para quem adquire. Falando de tecnologia, a gente já falou de sensor, já falamos de bomba, a gente vai deixar o APS para o final, mas a gente esse ano também vai ter tecnologia em insulina. Isso, né? Nós temos a principal que nós estamos esperando, que já chegou aqui, inclusive, é a Fiesp, né? A insulina Asparte ultra rápida, né? Então essa Você já usou? Oi? Já usou? Não, ainda não. Vou começar a utilizar daqui a 15 dias. Estou esperando acabar a minha... Mas a Fiasp, ela é uma insulina muito interessante, né? Ela é a Asparte é uma insulina chamada ultra rápida. A Fiasp ou Fiasparte é uma insulina ultra rápida. Então, ela é aplicada em 5 minutos, ela passa a fazer efeito. E isso, assim, tanto é interessante para uso com canetas, no esquema basal bolos, mas ele é muito, muito mais interessante, parece trazer um tratamento muito mais fiel no uso de bombas de insulina. Ao que parece, o uso nas bombas de insulina fica muito mais confiável, muito mais fácil de utilizar, de modificar as bombas com a Fiasp, porque ela tem uma ação pontual muito rápida, logo depois de aplicada, e ela tem um cessar o efeito também rapidamente. Então, o risco de você ter insulina acumulada e de fazer hipoglicemias posteriores por uma aplicação errática nesse momento, ela diminui, é bem interessante. Eu tenho uma paciente minha usando com a 640, ela importa, ela já usa mais ou menos há 1 ano. Para ela melhorou bastante o controle. Bastante, exato. Tanto que assim, o custo nos Estados Unidos é bem alto, mas ela decidiu manter esse custo porque para ela valeu muito a pena. Aqui no Brasil, eu vi anunciado que ela vai ter um custo de mais ou menos R$ 140, aparentemente, o frasco de 10 ml.
O preço é bem parecido com a Novo Rapid. Isso. A caneta, uma caneta está R$ 40. Exatamente. Então, e é bastante atrativo. Para quem tiver oportunidade, vai ser muito, muito bom. Logicamente que a Aspart, que é a Novo Rapid, ela está à disposição pela saúde pública, né? Já sem judicialização, sem nada. Então, já foi uma grande aquisição. Então, passa, nesse momento, quem tiver o desejo de utilizar a Fiasp, vai ser por conta do próprio paciente, pelo desejo de uso de uma insulina melhor um pouco. Melhor um pouco não, melhor muito. Beleza. A Brenda está pedindo para você, quando usar, principalmente com o APS, postar o que mudou. O APS em si ou a Fiasp? Eu não entendi a pergunta, Brenda. Junto com o APS. Ah, Fiasp junto com o APS? Para você falar da sua percepção depois que você usar. Sim, para eu falar, entendi. Eu tenho experiência, assim, dos grupos com quem eu converso muito com os grupos, o Milos Kozak, que foi o desenvolvedor do APS na República Tcheca, e ele tem gráficos, assim, que são praticamente inacreditáveis. A variabilidade da glicemia é muito menor. Quando eu estiver utilizando, com certeza eu passo para vocês. Beleza. A Dominique está falando, dizem que a bomba sem fio é muito pesada. Procede? Não, as bombas, os PET pumps, né? PET pumps. Tem a mais conhecida americana, a Omnipod, que já está no mercado há muito tempo, e a Solo Pump, que vem agora, né, da Roche. Mas não é pesada, não. Ela é um equipamento tranquilo. Não é pesada, não. Não é muito pesada, não. A Solo é mais leve, eu acho. É bem mais leve. Exatamente. Bem mais leve, isso. Ela não é nada pesada. Absolutamente nada. Não. E, inclusive, ela também tem a possibilidade de ser desconectada, né, de ser desacoplada em alguns momentos. Então, ela é muito prática. Não tem. É diferente do Minipod, né? Não dá para desconectar. Não dá para desconectar. O Minipod fica fixa, uma vez conectada, se desconectar, perdeu. Já não tem como conectar de volta. E a Solo Pump não, ela tem um mecanismo que é possível desconectar a bomba. Sim. A Roberta está falando que a Fiasp vai ser solução para ela, porque ela esquece de aplicar 15 minutos. Então, e a Brenda falou 5 a 7 minutos antes seria interessante você aplicar. Isso. Também vai ser legal a Fiasp para criança, né? Que a mãe tem dúvida se vai comer ou não vai. Muito. Você vai comer ou que não vai. Exatamente, que é um gap hoje em dia, porque você faz a programação, faz a contagem de carboidrato, aplica a insulina, e aí a criança lá, 3, 4 anos, não come. Quem tem filhos sabe disso. Quando não quer comer, não come. Então, e pior, às vezes eles passam a aprender que se não comer, vão acabar tendo que comer algum doce, né? Aí já usa isso. Já utiliza. A criançada aprende rapidamente essas malícias. Então, a Fiasp não, porque ela pode ser aplicada junto ou logo depois da refeição, sem grande prejuízo, sem grande elevação e queda da glicemia. É muito bom. Perfeito. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o APS, né? O APS, sim, vamos lá. O que é o Android APS? Conta pra gente. O Android APS, Android APS é Artificial Pancreas System. É um sistema de pâncreas artificial ou pâncreas biônico. Basicamente, ele veio de um projeto que chama-se OpenEPS. O OpenEPS era um pâncreas artificial criado de forma aberta. E aí, criou-se o Android APS, por quê? Porque todo o sistema foi baseado no sistema Android. Está meio complicado, mas eu já vou facilitar. O sistema Android, porque as pessoas que mexem com iOS, com Android, com os vários sistemas de informática, sabem que o Android é aberto. O que significa? Os programadores de qualquer lugar do planeta podem criar programações e inserir no Android de forma fácil. Então, o que acontece? Criaram-se alguns aplicativos que conseguem calcular as doses de insulina com base em dados informados e informar para a bomba quanto aplicar de insulina. Como funciona tudo isso? Eu vou para o sistema Android APS
comum utilizado? A pessoa tem uma bomba de insulina que é hackeada. Tá? Então, é necessário hackear, é necessário invadir a segurança da bomba, o próprio usuário faz isso. Aí ele baixa aplicativos no próprio celular Android. Um aplicativo é o chamado Android APS e outro é o aplicativo que invade a bomba, é o Huff. E ele recebe dados, o celular recebe dados do sensor, que pode ser o Libre, que pode ser o Eversense, que pode ser o Dexcom. Então, eu utilizo o Android APS. O meu Libre mede a minha glicemia, passa para o Miau Miau, o Miau Miau joga a glicemia para o meu celular. No meu celular, um aplicativo chamado X-Drip recebe essa glicemia, interpreta, manda para um outro aplicativo chamado Android APS. O Android APS foi programado durante meses, não é uma programação inicial. A gente vai aprendendo, vai trabalhando. Ele é programado durante meses, aí ele fica com um ajuste bastante fino. Então ele interpreta a glicose e manda para a minha bomba. Ou seja, se a minha glicose está subindo, a minha bomba aumenta a infusão de insulina. Se está caindo, ela diminui. Nesse momento, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, só para ver, vou mostrar para vocês, tá? Acho que dá para ver aqui, ó. Esse é o meu Android APS. Quem puder ver, vai ver a glicemia, 128 estável. E aqui, ó, ela está mostrando que vai batendo bem baixinho aqui. Ou seja, eu não vou fazer hipoglicemia. Um pouco antes da live, como eu estava correndo, deu pânico ali, parou de transmitir, blá, 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 estressei, a glicose subiu. Essa glicose subiu, eu não fiz nada. O próprio sistema aplicou a insulina e ela caiu. Então, é basicamente isso. É uma interpretação e informação. Veja, eu falei que o Android APS tem vários sistemas, né? Então, é o Miau Miau, é o Libre, é a ponta de dedo, é o X-Drip, é o Android APS, jogar para lá, e tudo isso feito pelo próprio paciente. Ninguém vende esse sistema, não é vendido. Não existe assistência técnica para isso. Então, no momento em que eu assumo que eu vou fazer uso desse sistema, o risco é meu. Por isso que ele chama-se Do It Yourself. Faça você mesmo o seu aplicativo. Então, o aplicativo é criado com um código-fonte que foi disponibilizado para o mundo todo. Eu vou lá, copio esse código-fonte, vou no programa do Android, chama-se Android Studio, crio o meu aplicativo, eu monto o meu aplicativo, assino digitalmente, é meu. Eu criei, é meu aplicativo. Então, é complexo, é muito difícil realizar tudo isso. A pessoa tem que estar muito disposta, tem que ter um conhecimento de informática. Uma vez feito tudo isso, lembra que eu falei que o próprio Android APS tem etapas de programação. Essas etapas de programação chamam-se objetivos. É como se fosse um videogame. Você começa, o primeiro objetivo é conhecer o aplicativo, mexer nos botões, entender os termos, o que é supermicrobolos, o que é os termos técnicos, usar, e quando você tiver com dados seguros, fechar o loop. Fechar o loop é dar autonomia para que ele funcione por conta própria. Então, e ele é construído com base em segurança de evitar ao máximo hipoglicemias. Primeiro ele evita hipoglicemias, depois ele trabalha para evitar as hiperglicemias. Então, isso eu acho uma coisa muito legal do aplicativo, que ele só deixa você evoluindo, se você sabe o que está fazendo em cada etapa. Exatamente. Eu comecei a utilizar o Android APS em agosto de 2018. Então, o Thiago foi quem trouxe aqui para o Brasil, foi a segunda pessoa da América do Sul a utilizar. Naquela época, a gente estava meio que engatinhando com isso. Hoje em dia, ele tem 10 objetivos para você. Antigamente eram 8 objetivos. Hoje em dia são 10. O melhor objetivo de todos é o terceiro. O terceiro objetivo são 25 perguntas de múltipla escolha sobre termos, sobre o que fazer. Se a sua glicose está subindo, você vai fazer exercício. São coisas do dia a dia que o médico e o paciente têm que conhecer. Entenda, eu sou diabético, eu tenho diabetes há 47 anos, eu sou endocrinologista há mais de 30 anos, eu sou utilitário do Android APS há 2 anos,
e tinha perguntas que eu errava, errei, e tive que voltar para estudar para acertá-las. Ou seja, o terceiro objetivo é um manual em que o paciente precisa estudar, e ali ele aprende muito, tá? Então, é muito bom. O próprio aplicativo faz você aprender sobre o seu diabetes. Isso é fantástico. Então, é interessante. Você não progride se você não souber o que está fazendo. E é interessante, assim, as pessoas estão comentando que não é um sistema nada simples. Não é, e não deve ser mesmo, porque assim, paciente que entra para fazer um sistema para você mesmo, primeiro que ele tem que ser muito educado em diabetes, né? Isso. Você que já é um cara extremamente educado em diabetes vai ter dificuldade em alguns pontos, né? E tem que ter noções básicas de informática, né? Isso, tem que ter. Eventualmente acontecem problemas. O que nós temos de bom hoje aqui no Brasil e no mundo é que as comunidades são muito solidárias e a troca de informações é muito precisa. Você está no grupo lá, né, do Android EPS, e você sabe, quando surge uma dúvida e alguém joga essa dúvida no grupo, o grupo todo acolhe e responde. Então, alguém conhece mais de um ponto, de outro, e ele responde. E o que eu acho muito interessante é que os grupos de Android EPS no mundo, eles são muito focados. Ninguém manda piada, bom dia, nada. O assunto lá é Android EPS. Então, você tem dúvida, posta a sua dúvida, as pessoas vêm em socorro e respondem. Mas, às vezes, eu já passei, muitas pessoas que me perguntam e eu não consigo responder as perguntas, já passei dias de passar um dia inteiro quebrando a cabeça sem resolver o problema. Porque não existe uma assistência técnica, existem pessoas conhecedoras do assunto. Então, a pessoa que entra tem que ter ciência disso, eventualmente vai ter dificuldades. Agora, uma coisa que é também interessante, que as pessoas têm medo, né? Vou hackear a bomba, qualquer pessoa pode hackear a bomba. Não, não é assim. Existem muitos mecanismos de segurança para isso. É um sistema seguro, não é oficializado, mas ele evoluiu durante muito tempo. Então, é bem interessante. E o medo que as pessoas têm é assim, se o sistema der uma pane, ele vai infundir insulina, eu vou fazer hipoglicemia, eu vou morrer de hipoglicemia, só se você for lá e programar de forma errada. Aí ele é capaz de fazer isso. Como se você pegar uma dose de insulina, o médico prescreve 10 e você aplica 100, você vai fazer hipoglicemia. Então foi por conta própria. E se o sistema der alguma pane muito grande, ele mesmo se desliga e volta para a programação inicial da bomba. Então, momento, acabou a bateria do meu celular, volta para a programação inicial. As glicemias começaram a subir e cair muito aleatoriamente, tá louca. Ele dá alarme. Tem alguma coisa errada, desliga. Se você não desligar, ele desliga. Então, tem mecanismos de segurança. Perfeito. Em termos de qualidade de controle, mudou muito o seu controle? O meu controle mudou muito. O meu controle mudou muito, muito. Porque nós temos hoje uma coisa chamada tempo no alvo, né? O time in range. Então, sim, o tempo no alvo é que nós temos que ter, hoje em dia, cerca de 70% das glicemias dentro de um bom alvo glicêmico. E aí o que acontece? Nós, quando eu estava tentando achar aqui os dados, tem dias em que eu consigo 100% de glicemia no alvo. 100% de glicemia eu não faço hipoglicemia. Então, eventualmente, a gente consegue glicemias de alvo de 5,7, 5,8, 6, sem hipoglicemias. Então, o que é muito, no meu caso particularmente, ele me liberou muito para a prática de atividades físicas, porque antigamente, para atividade física, eu precisava fazer uma série de cálculos prévios, desligar a bomba meia hora antes, qualquer coisa assim. Hoje em dia, não, eu informo nele. Vou fazer exercícios. Pronto, ele já baixa a basal e já começa a controlar e tudo mais. Então, é meio que automático, né? Já joga o target para cima, né? Isso, target para cima por um período programado. Quando a gente começa a entrar em próximo de hipoglicemia, o X-Trip, por exemplo, eu programei a minha hipoglicemia para 75. Então ele me avisa, olha, você vai fazer hipoglicemia em 86 minutos. Ele mesmo já desliga, já vai. Mas se por um acaso eu perceber que ele não está sendo suficiente, eu vou lá e aviso.
hipoglicemia prevista no Android EPS, ele joga o target para cima também, ou seja, ele diminui mais ainda a insulina. Ele é muito seguro, muito prático. O nível de controle é muito prático. Eu vou ser bem sincero, sabe, Rodrigo? Eu vou ser muito sincero. Aqui eu vou usar a sinceridade de paciente. Eu não estou fazendo propaganda de sistema nem nada, mas eu não posso deixar de falar o que eu vivenciei. Eu tenho diabetes há 47 anos e teve um dia que a minha esposa foi testemunha mesmo. Eu estava na missa e eu vi assim a glicemia subindo e caindo e mexendo e estabilizando e a insulina se regulando assim. Eu me emocionei, cara. Eu chorei porque eu falei assim, eu nunca pensei que eu fosse ter a oportunidade de ter esse tipo de coisa, sabe? Ali eu percebi o quanto eu me preocupava com o diabetes e não sabia. Então a gente passa a perceber isso. Eu achei uma das maiores evoluções que nós temos até agora. E qual é o que é que me faz vibrar muito com isso? Isso me faz vibrar que o sistema existe, ele é extraoficial, mas se ele existe, é lógico que ele será oficializado, ou um sistema parecido com esse será oficializado. Ele trouxe a oportunidade de se acelerar muito no processo do desenvolvimento da bomba artificial, do pâncreas artificial. Isso é fantástico. Você vê que depois, coincidência ou não, depois disso, vários esforços vêm sendo feitos para ter bomba já aberta, para ter... Então, assim, algoritmos que você pode usar com qualquer bomba, com qualquer sensor. Então, assim... Exatamente. As bombas que nós não temos aqui, as bombas da Dana, tem Dana R, tem várias bombas do fabricante chama-se Dana, eles já fazem elas todas abertas para conectar com sensores e ter esse mecanismo. É fantástico. Eu acho que isso é maravilhoso. E cada um tem a sua preferência, né? Tipo, você gosta de usar Libre, o outro pode gostar de usar Dexcom, o outro o sensor da Eversense. Então, assim, Eversense, exatamente. Cada um vai customizar com o seu gosto. Exato. Você mencionou o ATTD em Madrid, né? No ATTD em Madrid, eu encontrei com um grupo que chamava-se Loopers. Loopers são as pessoas que utilizam o loop. O loop é a alça, né? A bomba, o pâncreas biônico. E nós fizemos uma reunião num pub lá à noite. Foi muito interessante. Tinha umas 60 pessoas, todos os usuários de pâncreas biônico. E assim, aqui no Brasil a gente tem a Combo e o Libre. Mas na Europa, nos Estados Unidos, eles misturam tudo. Tudo. Bombas da Medtronic, sensores da Medtronic, Miau Miau, tem um outro agora, o Bubble, que é uma outra fonte. Então, eles misturam tudo e eu fiquei assim, fiquei impressionado com o tipo de experiência que as pessoas têm e como eles trocam experiências, assim, são normalmente pessoas muito ligadas em tecnologia, a conversa, né, o diálogo é muito interessante. Sim. Eu tenho uma paciente, até que estava aqui na live, a Brenda, ela está grávida e usa PS. Por isso que ela perguntou, é isso. O alvo da gestação é 63 a 140. A última glicada dela, 5,5. E está 90% na meta. Não, os alvos são muito interessantes. O meu alvo, nesse horário, quer ver? O meu alvo eu tenho um alvo de 80 a. Deixa eu ver aqui, de 80 a 100. Esse é o meu alvo. Não, estou falando do alvo oficial para time range na gestação. Então, isso que eu estou dizendo. No Android APS, a gente consegue trazer esses alvos sem ficar amedrontado com a hipoglicemia, porque eu nunca teria um alvo. O algoritmo facilita muito, né? Facilita muito, né? Facilita muito. Então, as pessoas que vão afinando o tratamento vão conseguindo reduzir esse alvo e tentar manter a glicemia nesses níveis. Isso é muito... E ele é seguro, traz pouca hipoglicemia. O primeiro paciente meu que usou a PS, eu deixava o Netscout dele aberto no meu computador para eu ir acompanhando a dinâmica. Acompanhando, isso. E às vezes, é o que você fala, essa questão que você aprende muito no Netscout. Vários momentos eu discordava dele, tipo, do que ele tomou de atitude, e aí depois você fala, não, ele estava certo. Está certo, então... exato. Falando nisso, assim que você puxou, Rodrigo, o Netscout,
é muito interessante. O Night Scout é uma nuvem onde todos os dados ficam armazenados. Então, é um banco de dados interessante. E como você falou, né, você consegue ver a distância. E o Night Scout, independente de pâncreas biônico, também é uma tecnologia fantástica, porque os pais conseguem acompanhar a glicemia dos filhos ou dos parentes, qualquer parente. Eu viajo. Quando eu vou para congresso fora, eu peço que meus filhos, a minha esposa, de vez em quando dê uma olhadinha no meu Night Scout para ver se está tudo certo. Eu estou longe, para ver se está tudo certo comigo. Então, E ele é também muito alarma, né? interessante. Alarma, se entrar em hipoglicemia, então, ele é interessantíssimo, né? É muito bom. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Ah, Aqui o meu travou de perguntas, não estou subindo. deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa aqui, mas tem muita... fala sobre a bomba sem catéter. No Brasil, a gente vai ter a Solo. Pump. Isso. É. A Solo Pump ela é uma bomba, realmente, como mencionaram, como questionaram, não tem um catéter longo, ele tem um catéter na própria bomba, não é que ela é sem catéter. Ela é um pad pump, ela fica aderida na pele, como fica o Libre, como fica o Miau Miau aderido na pele, é um pouco maior do que o Libre, e ela tem a inserção de um catéter automático, né? Feito, ele fica enquanto estiver a bomba ali, enquanto estiver a base da bomba. No caso da Solo Pump, é a base da bomba. A cópula, na verdade, que você coloca é a cânula junto com a base e a bomba, junto com o reservatório, você conecta na base. Em cima dessa base. Isso. Então, de tempo em tempo, tem que trocar a base, e aí, logicamente, que o catéter sai, é um catéter pequeno, tipo do catéter das cânulas, por exemplo, da cânula da bomba, como se fosse isso, né? Então são catéteres menores. E ele dá mais liberdade, porque o indivíduo fica sem aquele, realmente um catéter que às vezes engancha, né? Não tem como colocar. Existem pessoas que preferem ter o catéter eventualmente. E existem, assim, a projeção de uma bomba ideal é que ela pudesse utilizar os dois mecanismos, catéter eventualmente ou sem catéter PET pump, mas isso são evoluções também, projeções. Temos acesso a essa comunidade do APS? Tem, a comunidade do Android APS tem sim. Depende normalmente de você conhecer alguém. O Rodrigo, eu vou deixar para... O Rodrigo provavelmente pode disponibilizar a entrada na comunidade, ela é feita da seguinte forma. Ninguém convida para o grupo do WhatsApp. Você clica no link e entra por sua conta, tá? E a comunidade do Facebook também eu vou deixar. No Facebook, você solicita a entrada, eles avaliam e você entra. A comunidade do Facebook é uma comunidade internacional, então ela traz realmente assim, as respostas mais precisas são dadas sempre nessa comunidade, porque lá estão os programadores, todos, do mundo todo, eles estão lá. Nós temos aqui no Brasil uma vantagem, vamos dizer assim, que quem trouxe o Android APS para o Brasil é o Thiago Mota, ele é de Manaus. E aí eu vou mandar um abraço para ele, não sei se ele está aqui na live ou não, mas o Thiago foi quem trouxe tudo isso aqui para o Brasil. E o Thiago é um dos desenvolvedores do sistema Android APS. Então ele está lá, ele quem desenvolveu o layout, ele quem desenvolveu a logomarca, então ele é muito ativo nessa comunidade. Perfeito. A Marcela está perguntando... Você pode deixar. A Marcela está perguntando o seguinte: você pegou a bomba, hackeou ela, está usando a APS, depois achou que a APS é horrível, não quero usar. Tem como tirar o hackeamento depois? Tem sim. Tem como tirar. O hackeamento, na verdade, veja bem, o hackeamento ele é uma questão assim, relativamente simples. Quem usa a bomba da Rocha, Combo, sabe que o Smart Control ele se conecta por Bluetooth com a bomba. Quando ele se conecta, existe um processo de pareamento. E aí o que acontece? Aparece uma senha no Smart Control e você tem que
a senha na bomba e você tem que digitar o controle para que eles sejam pareados. Pronto, você equiparou o Smart Control com a bomba, eles se conectam. O hackeamento é a mesma coisa. O sistema que vai instalado no Android, no celular Android, ele entra na bomba e pega esse código. Então ele pega o código, você digita o código, ele sincroniza com a bomba. Uma vez que você tira esse sincronismo e volta com o controle original da bomba, o Smart Control, ela está funcionando do mesmo jeito. Ele não mexe em nada da programação da bomba. Não tem essa capacidade da programação intrínseca, da segurança da bomba. Perfeito. A Anitta está perguntando se a comunicação com a bomba da Solo PET será pelo celular? Não, Anitta, vai ter um PET, tem um controle remoto que você insere ali a glicemia, carboidrato e ele manda, né? Existe um projeto, mas por enquanto é só esse transmissor. Esse ele parece um celular, né? Ele parece um celular, ele é muito parecido, exatamente. A Dominique está perguntando se é vantagem trocar 640 pela Solo. 640 pela Solo. É como você, quando eu estava fora, eu ouvi você comentando. Depende muito do objetivo do paciente. Por exemplo, a 640 tem uma grande vantagem, que a 640, nem tanto, a 640, ela desliga o basal, né? Ela está caindo. Então, assim, se a hipoglicemia é um grande problema, não vale a pena nesse sentido. Mas, se o incômodo com catéter é o grande problema, vale a pena. Então, a questão é de pessoa para pessoa. Qual é o seu objetivo com isso, né? Lembrando que com a Solo vai ser possível entrar com a glicemia vindo do Libre. Isso, diferente da bomba nova. Ela é um pouco mais aberta. Marcela, e provavelmente também do Eversense, né? Exatamente. Ela está perguntando, durante a utilização do APS, o Smart Control fica inutilizado. Inutilizado, esqueça. O APS toma o lugar do Smart Control. Ele desconecta. Então, ele o APS tem a própria calculadora dele, né? Isso, ele faz a própria calculadora, na verdade. E ele, assim, ele é bem mais amigável, mas pronto, é um ou outro. Não tem condições de utilizar os dois. Se por um acaso a pessoa tiver algum grande problema com o Android APS, tiver que desconectar tudo, vai ter que ressincronizar o Smart Control com a bomba. Tem que ressincronizar. Eles têm que tem que fazer as pazes e se reconciliar para poder funcionar. Tá. O que é melhor, 690 ou esse com APS? Pergunta capciosa, difícil. Eu vou mencionar de uma forma vou tentar ser isento, porque eu sou usuário do APS, eu sou fã do APS, então para mim seria mais fácil mencionar assim. O que é melhor? Os dois têm a mesma proposta. A 690 tem uma capacidade fantástica de gerenciar os níveis de aplicação de insulina, então ela é maravilhosa, eu acho. E ela tem assistência técnica. É mais simples e tem assistência oficial do vendedor. Então, se você tiver algum problema com a 690, com a 670, se você tiver algum problema com a Combo, com a Solo Pump, o laboratório vai te dar assistência. O médico assistente vai te dar toda a assistência. Já o Android APS é um imbricado de produtos. Por exemplo, se eu tiver um problema com o Miau Miau, quem vai me dar assistência? O Miau Miau. Mas se eu tiver um problema com o Libre, é o Libre. E se o problema for no meu celular Android, o Samsung, quem me vendeu o Android. E se o problema for no aplicativo Android APS, no Huff ou no Xtrip? Então, não existe uma responsabilidade única. A responsabilidade é do paciente. Ele assume tudo.
Então, esse é o grande risco do Android APS. Você realmente assume a responsabilidade. Para quem não tem muita experiência, eu acho que a 670, a 690 é melhor. Para quem transita com tranquilidade no meio tecnológico e tem assim bastante responsabilidade, o nível de controle com o Android APS é mais fino, ele é mais evoluído. Perfeito. Vamos lá, uma última pergunta, porque alguém já falou que essa live deveria durar 24 horas, porque é muita informação. É muita informação, realmente é muita informação, não vou negar. Mas a tecnologia é muito fantástica, né? Muito, muito. A gente fica viciado. Fica assim. A Roberta perguntando se ela consegue estudar o APS sem já ir instalando no celular ou na bomba. Consegue. Sem ter instalado, consegue. O problema é que ela, por exemplo, ela pode estudar o APS através do, chama-se Read the Docs. Então, eu vou ver a pendência que nós vamos ficar aqui. São o link para os grupos, né? O endereço do grupo do Facebook. E eu vou passar aqui, eu acho que você tem, que está lá no grupo, Rodrigo, mas de qualquer forma vale a pena. Chama-se Read the Docs. É um compilado, é tipo um grande manual de tudo isso. Então a pessoa primeiro tem que ler tudo, é bastante coisa, bastante material. Depois, se ela tiver realmente afinada, pode montar o aplicativo e chegar até o objetivo 3. Então, no objetivo 3, ela vai trabalhar sem estar utilizando o Android APS. É possível. Perfeito. Embora que, quando tiver, a pessoa fica na tentação e começa a usar. Não tem jeito. Dominique, é isso aí. O Thiago é o pai Pancas aí do Instagram, ele mesmo. O pai Pancas, ele mesmo, isso. Vamos lá. Então, Edson, queria te agradecer. Oi. Foi muito bom. Sempre. Eu que agradeço, Rodrigo, que é isso. Alguém aí falou que você é um monstro da tecnologia, eu concordo, é um cara que entende tudo. Eu acho que a bateria dele deve ter acabado. Então, gente, Edson, depois você consegue ouvir aqui gravado. Obrigado aí por estar aí com a gente hoje, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente tem nova live, às 19 horas. Amanhã vai ser com a doutora Vanessa Corvino. Ela é diabética também, tipo 1, médica. E a gente vai falar sobre low carb. Low carb e diabetes tipo 1. Né? Pode, não pode, quais são os cuidados, vale para todo mundo, não vale. Amanhã a gente vai saber bastante sobre isso. Edson, obrigado mais uma vez. Tchau, gente, e até amanhã. Tchau, tchau.